Ano Bíblico 2022. Hoje, 8 de maio. 1 Crônicas, capítulo 25. Os músicos. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvor ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Zebuel, Jeremote, Ananias, Hanani, Eliata, Gidalte, Romante-Ezer, Josbecasa, Malote, Potir e Maaziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme a promessa de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então tiraram sorte sobre jovens e velhos, mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu sobre José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A quinta era para Netanias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. E a oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A nona para Metanias. Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 10ª para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Zubael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Hananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Hanani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª com Romante-Ezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. 1 Crônicas, capítulo 26. Os porteiros. Esta é a relação dos grupos dos porteiros. Dos coreitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primeiro,
Jadiel o segundo, Zebaías o terceiro, Jatiniel o quarto, Elão o quinto, Joanã o sexto, Elioenai o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías o primeiro, Jeozabade o segundo, Joá o terceiro, Zacar o quarto, Natanael o quinto, Amiel o sexto, Issacar o sétimo, Peuletai o oitavo, pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família de seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed, Eusabade. Os parentes dele, Eliú, Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes foram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-edom. Meseremias teve 18 filhos, e parentes chegados, todos eles foram capazes, homens capazes. Foram estes os filhos de Oza, o Merarita, Zinri, que foi nomeado chefe por seu pai, mesmo não sendo mais velho. Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Os filhos e parentes de Oza foram 13 ao todo. Essas foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes dele. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sorte entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sorte para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Ozá. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Haviam 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez em depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros descendentes de Coré e Merari. Os tesouros e outros oficiais. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes das famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e seus filhos Getã e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Arão, Deizar, de Hebron e de Uziel. Seboel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes, por parte de Eliezer, foram seus filhos Abias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão e bisavô de Sicre. O trisavô de Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de família que eram os comandantes de 1000 e de 100 e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, por Joabe, filho de Zeruia, e todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e seus parentes ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei em Israel. A oeste do Jordão, todos eram 1000 ao todo e 700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Jerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron
encontraram-se homens capazes em Jazer de Gileade. Jerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e na metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas, capítulo 27. As divisões do exército. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1.000, comandantes de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais dos exércitos para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe de sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro-chefe dos batalhões dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto para o quinto mês foi o comandante Zamute e Israíta. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Eles, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Zibecai, de Azute, Uzate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o nono mês foi Abi-Ezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Maarai, de Netofate, da família de Gera. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º para o 11º mês foi Benaia para Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º para o 12º mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Os líderes das tribos. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Zefatias, filho de Macá. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naphtali, Jeremote, filho de Azriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. De Dan, Azareel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos. Foi o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Os superintendentes do rei. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela.
Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabidi de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Hanã de Gederá estava encarregado das oliveiras, das figueiras bravas, na Cefelá. Joás estava encarregado dos fornecimentos de azeite. Zitrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. Os ismaelitas O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias e Meronote estavam encarregados dos jumentos. O Agareno, Jaziz, estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Aquimone, cuidava dos filhos de Davi. Aitofel era conselheiro do rei. Uzai, o Arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real.